Bom dia, classe. Paz, tudo bem? Antes de iniciarmos a nossa matéria, vamos só fazer algumas correções. Semana passada eu passei o endereço de e-mail errado para vocês, tá bom? Não sei se alguém tentou mandar por lá. Todo mundo tentou mandar por lá, né? 100% da sala. O endereço certo do e-mail é stcs.professortiagoemanuel@gmail.com. Tá, ok? Você que está assistindo nossa gravação também, peço perdão, semana passada nós passamos o endereço de e-mail errado. O correto é stcs.professortiagoemanuel@gmail.com. Os trabalhos, se você quiser estar enviando por lá, dúvidas sobre a aula também pode estar encaminhando e nós vamos estar respondendo para vocês. Certo? Muito bem. Nossa aula de hoje. Aula passada nós vimos a introdução sobre o Antigo Testamento. E para recapitular aquela introdução, queria perguntar para vocês, o Antigo Testamento é composto por quantos livros? Qual que é o número deles? Quanto? Muito bem, 39. E nós dividimos ele em 5 partes, né, para podermos estudar melhor. Quais foram essas 5 partes? Vamos lá, pessoal. Pentateuco. Muito bem. Profetas maiores. E os profetas menores. Muito bem. Bacana. E na aula passada, além dessa introdução, nós começamos a ver o primeiro livro do Pentateuco, que é o livro de... recebe o nome de Gênesis. O que eu contei para vocês, Gênesis é uma palavra grega, que apesar do Antigo Testamento, o texto ter sido escrito em hebraico, a língua dos falantes, boa parte dos falantes das narrativas era o hebraico, mas depois, por causa daquela tradução feita por volta do século 3 e 2 a.C., da língua hebraica para o grego, eles receberam nomes gregos, né? Então, Gênesis quer dizer inícios, princípios. Tá, ok? E nós vimos a primeira parte do livro de Gênesis, que é do capítulo 1 até o capítulo número 11, que nós chamamos, conforme o livro, de os primórdios. Tá, ok? Então, as primeiras coisas, a criação do mundo, a criação do universo, a criação do primeiro ser humano, representado em Adão e Eva, a criação das primeiras cidades, a criação, ou seja, o início do pecado, o início da morte, o primeiro castigo, a primeira justiça de Deus sobre o mundo recém-criado, no caso do dilúvio, né? Depois nós chegamos até o capítulo 11, quando nós vimos o episódio da cidade da Torre de Babel. Lembram disso? Que eles chegaram numa região chamada Sinar, numa planície muito grande, mais ou menos por volta daqui, ao sul do atual Iraque, e começaram a construção de uma cidade, uma torre. Para quê? Para que eles não fossem mais espalhados novamente, para que seus nomes se tornassem célebres e para que o topo daquela torre tocasse aos céus. Ou seja, estavam desafiando claramente a Deus. Deus deu uma maneira de parar aquela construção, que qual foi? O que Deus fez? Confundiu as línguas, não havia mais concordância, não se entendiam mais, parou a construção da cidade e da torre. E eles foram espalhados novamente. Muito bem. Então agora, na aula de hoje, nós vamos ver a segunda parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo... Não entendi, pode repetir a pergunta, por favor? Essa conclusão que Deus fez na época da Torre de Babel é o que explica a diversidade de idiomas? Ou não? O propósito de Deus era para o homem, todo homem falar a mesma visão? Então, no princípio, por ser uma família só, falavam o mesmo idioma. A pergunta, você está assistindo a gravação, perguntou se a partir disso daí foi que começou a haver a diversidade de idiomas. A questão da confusão de línguas em si não é uma resposta clara do próprio texto bíblico, né? Como nossa aula não aprofunda nas questões teológicas ou arqueológicas ou antropológicas, que nós podemos pressupor que a diversidade de línguas origina-se depois desse espalhamento, após os homens, tanto os que estavam na região do Sinai, que tentaram construir
a cidade e a torre, que receberam o nome de Babel, quanto os outros que já estavam em outras regiões, conforme foram se espalhando, foram criando línguas, adotando línguas e sublínguas, né, idiomas, dialetos próprios, e os quais originaram o que nós conhecemos hoje em dia. Tá, ok? Mas só a confusão em si, o texto bíblico não fala. Fala apenas que eles não se entenderam mais. O que eles falavam não se entendia. Não quer dizer que passaram a falar em outros idiomas que não compreendiam. A gente pode pressupor isso, mas não pode afirmar 100% com apenas no texto bíblico. Depende de outras ciências auxiliares à Bíblia, como a própria antropologia e a arqueologia, que faz as escavações, que busca os achados materiais, né, históricos, que possam comprovar um tema e uma tese. Tá bom? Mas a partir desse evento, né, nós podemos entender que sim, que os idiomas começaram a se originar após esse evento, com o espalhamento, com as pessoas, a sociedade se espalhando, indo para regiões diversas. Cada um começa a chamar um objeto, por exemplo, que chamava uma pedra, chamada de pedra, outro chama de outra palavra, numa língua, e vai tendo as derivações que o próprio estudo das línguas, da gramática e todas as ciências que estudam isso, podem nos ajudar. Certo? Respondida? Muito bem. Então, agora, na segunda parte do livro de Gênesis, nós vamos ver, do capítulo 12 ao capítulo 50, o período dos patriarcas. Tá, ok? Patriarcas. Que quer dizer o quê? Quando os homens, os pais, são os líderes das famílias, de uma comunidade, de uma tribo, de um assentamento, de um acampamento, de um prédio, de uma casa. Então, quando a liderança é do homem, do pai da família, né, do progenitor, é a liderança patriarcal. E eles são patriarcas de quem? Da sua família, da sua tribo, do seu clã, o qual vai, lá no próximo livro que nós vamos estudar, o livro de Êxodo, vão ser os patriarcas os que formaram a nação de Israel. Então, agora, na primeira parte aqui do livro de Gênesis, nós estamos vendo as coisas de forma grande, de forma macroscópica, de forma muito grande, né? O universo, todo o ser humano, no caso da questão das línguas, da alimentação, de tudo, de forma macro, de forma grande. O castigo de Deus vem para toda a humanidade, não vem apenas para uma pessoa, no caso do dilúvio. E agora, a partir de Abraão, do período dos patriarcas, nós vamos começar a estreitar o foco, a diminuir, a afunilar. Então, enquanto o livro de Gênesis via no macro, no grande, agora ele começa a afunilar o foco e vamos enxergar algo específico, isolado. Como se você pegasse alguma coisa e colocasse debaixo do microscópio. Aqui eu estou vendo aqui um pedaço de tecido, um pedaço de osso lá, e aqui parece só um negócio branco, né? Com alguns furinhos dentro. A hora que você põe no microscópio, você começa a ver as estruturas que formam ele, começa a enxergar um mundo invisível aos seus olhos. Então, a Bíblia faz da mesma maneira. Enquanto está vendo no macro, agora começa a ver no micro, uma porção menor. Ok? E o período dos patriarcas, ele ocorre, assim como eu falei na aula passada com vocês, todo o texto bíblico, todas as histórias, passagens, até os próprios livros poéticos, né, que nós falamos, né, quando eles foram escritos em um local geográfico, em um idioma, que nós já falamos na aula passada, e foram escritos também num período de tempo. Existe um local cronológico, ou seja, que lugar, quando que ocorreu esse negócio? Quando que ocorreu as histórias dele? Quando que eles escreveram? Quando que eles viveram? E o período dos patriarcas é dado de forma aproximada no seguinte exemplo. Então, vamos colocar aqui cronologia. Ele vai começar com o primeiro patriarca, que é Abraão. Mais ou menos por volta do ano 2000 antes de Cristo. E encerra-se, termina com José, com a morte de José, por volta do ano 1700 antes de Cristo. Tá ok? No meio do caminho nós temos os outros dois patriarcas, Isaac e Jacó.
Certo? Então, esse é o período de tempo onde desenrola, onde acontecem as histórias do período dos patriarcas, do capítulo 12 até o capítulo 50 do livro de Gênesis. Tudo bem até aí? Se ocorreu em um período de tempo, ocorreu também num local geográfico. Em algum lugar do mundo ocorreu. Como eu falei, acabei de citar, nenhum texto bíblico ou não bíblico, qualquer outra coisa ocorre no vácuo, acontece no vácuo, o escritor ocorre do nada e depois aparece pronto. Não, ocorreu um determinado tempo, ocorreu um determinado local. E o local geográfico do livro de Gênesis, do período dos patriarcas, vai ser esse aqui. Não um desenho muito bonito, mas ajuda a gente a entender. Então, no nosso quadro aqui, que vocês estão vendo, aqui no canto direito, escrito Golfo Pérsico, é o local onde existe hoje em dia, ao sul do atual Iraque. Que está entre parênteses, é o nome moderno da região, né? Então, o Golfo Pérsico, a porção do mar que vai entrando em direção à terra, o qual recebe as águas do rio Tigre, que existe até os dias de hoje, e o rio Eufrates, que existe até os dias de hoje. Que na antiguidade, isso aqui foi chamado lá pelos gregos de Mesopotâmia. Que quer dizer entre rios. Tá ok? Assim como o hipopótamo é o cavalo das águas, a Mesopotâmia é entre as águas, entre os rios. Então, essa região que depois foi chamada de Mesopotâmia. À sua esquerda aqui nós temos, onde a atual região chamada de Palestina, nós temos o Monte Hermon, com o lago chamado Lago de Merom, que recebe as águas do Rio Jordão. Esqueci de escrever aqui, pessoal. O mesmo onde João Batista batizava, e ele batizou o seu primo chamado Jesus. Pois nós temos aqui descendo um lago de água doce, chamado mais tarde Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, nos dias de Jesus. Esse nome Galileia é um nome posterior. E o Rio Jordão continua descendo até que ele desemboca no local que na época era chamado de Mar de Sal, e o nome moderno é Mar Morto, por causa do baixo índice de vida dentro daquelas águas, devido à grande quantidade de sal. Certo? Hoje em dia, o próprio Rio Jordão e esses demais lagos, que originam-se com parte dele, devido a ele, estão secando, por causa da exploração, grande exploração lá na região da Palestina. Descendo para cá, nós temos essa reentrância aqui, tem a península, que é uma parte da terra que avança em direção ao mar, que é a península do Sinai, que é banhado por aqui, pelo Mar Vermelho. Tá ok? Que recebe esse nome devido à alta quantidade de ferro nas suas águas, devido às montanhas de ferro que existem na região. Então, aqui nós temos o Golfo do Sinai, e aqui o Golfo de Acaba. Isso aqui não precisa copiar, tá, pessoal? É só para vocês enxergarem. E para o lado esquerdo, nós temos aqui essa grande porção de água, que na época era chamado Mar Grande, que o nome moderno que nós damos é o Mar Mediterrâneo. Tá ok? Então, uma pequena porção dele aqui, de toda a sua extensão. O Mar Mediterrâneo, que vem aqui desde a região do Oriente Médio até sair lá no Atlântico, através da Península Ibérica, aquela porção, aquela pontinha lá de Portugal e Espanha, separado pelo Marrocos, encontrando com a pontinha lá de Marrocos, no norte da África. E ele recebe as águas do rio Nilo, que nasce lá no Quênia, atual Quênia, passa pelo atual Egito e vem desembocar no Mar Mediterrâneo. E aqui nessa região, o rio se divide
formando o chamado delta do Nilo, que aqui essa região, na época dos patriarcas, era chamada terra de Gósen. Certo até aí? Claro? Como um cristal? Vamos lá. Agora vocês vão ter, tudo que a gente vai passar, vai estar no livro de vocês. Na página de número 28. Eu vou apenas comentar e explicar os principais pontos, conforme estão citados aí. E vou mostrando para vocês o nosso mapa, como se desenrola a história. Página 28 do nosso livro, que corresponde ao capítulo 2 do livro. Período dos patriarcas. Então, o primeiro dos patriarcas que aparece, que nós já falamos, é Abraão. Depois ele é sucedido por seu filho Isaque, depois Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, e depois dos 12 filhos homens de Jacó, o que lidera a nação é José. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos lá? Então, agora começando por Abraão. Gênesis capítulo 12. Vou deixar aqui próximo. Gênesis capítulo 12. Nós temos a primeira referência, a primeira citação de Abraão e seus familiares no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Diz a Bíblia que ele com seu pai Tera e com seus irmãos Arã e Naor habitavam na cidade chamada Ur dos Caldeus. Tá ok? A Caldeia era um antigo império, onde depois se tornou a região da Babilônia e onde hoje em dia é o atual Iraque. Tá ok? Haviam várias cidades aqui. Uma cidade também chamada Ereque. Um grupo de 4 grandes cidades nessa região que eram riquíssimas e muito fortes. Então aparece Abraão com seus familiares na cidade de Ur dos Caldeus. Nós temos a informação lá depois no livro de Josué, no capítulo 24, que a família de Abraão e essa cidade de Ur dos Caldeus era idólatra. Que quando Josué fala para a nação de Israel, quando eles estão lá na Palestina, aqui em Israel, fala, olha, agora vocês escolhem se vocês vão adorar ao nosso Deus ou vão adorar os deuses que Terá, pai de Abraão e seus familiares, adoravam lá em Ur dos Caldeus. Ok? Então é citada a família de Abraão, morre um dos irmãos, morre Naor, o irmão de Abraão, que foi pai de Ló, e ele com sua família migram daqui para o extremo norte, aqui, ó, noroeste, na cidade chamada Arã, onde hoje em dia é o encontro entre o Iraque e a Síria. Quando eles estão aqui em Arã, morre mais um irmão de Abraão, o irmão chamado Arã também. E a partir desse momento ele ouve a voz de Deus, tem um chamado de Deus, e Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua família, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E te farei próspero, te abençoarei, darei descendentes, e seus descendentes nascerão reis e príncipes que governarão sobre a terra. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tá? Então, Deus chama Abraão. O detalhe é que Abraão saiu de uma cultura muito próspera, uma cidade muito rica e muito idólatra, que tinha deuses para tudo. Talvez
Na época dele, a cidade cultuava, o que era costume da região, um dos principais deuses, que era a deusa Sin, a deusa da lua, que as plantações da antiguidade, do período aqui do Oriente Médio, os dias eram contados pelo calendário lunar. Então, na época, eles adoravam os deuses da lua. Uma das principais divindades era a deusa chamada Sin. Então, agora Abraão sai dessa cultura, desse meio, né? Vem para uma cidade desconhecida e agora ouve a voz de Deus. Alguém que ele nunca havia prestado culto, alguém que ele não tinha um livro, não tinha uma Bíblia que falava para ele, alguém que ele não tinha um sacerdote para falar para ele, não tinha um pastor, não tinha uma igreja, não tinha pregação no YouTube, não tinha pregação na TV, não tinha pregação na rádio, pois não existia esse meio de comunicações, não tinha telepaz, pois não existia telefone, ou seja, não tinha ninguém para falar para ele. Mas ele ouve a voz de Deus e obedece, diferentemente daquilo que nós vemos lá em Gênesis capítulo 3. Quando ocorre o quê? Adão e Eva pecam, e agora Deus está chamando Adão. Fala, Adão, onde você está? E Adão não responde. Ao contrário, Abrão ouve a voz de Deus e obedece, e sai da terra de Harã. Vou pegar outra caneta aqui, não, fica com essa mesmo. Sai da terra de Harã e vem para a região que na época era chamada Canaã. Então, toda essa porção de terra aqui, que hoje em dia é a Palestina, que envolve Israel, Líbano, as frentes de libertação, os assentamentos palestinos, da OLP, vindo aqui para a Península do Sinai e o atual Egito, era a região chamada de Canaã. Tá, ok? Por que Canaã? Porque foi ocupado pelos descendentes de Cã, que teve o seu filho Canaã. E Cã era filho de quem? Noé. Um dos 3 filhos de Noé. Ok? Então, depois que houve o espalhamento lá, depois do dilúvio, só para nos localizarmos, os descendentes de Cã vieram para essa região aqui, habitaram no nordeste da África e essa passagem. Os descendentes de Sem, os povos semitas, habitaram essa região do antigo Oriente Médio, nós chamamos hoje em dia de Oriente Médio, Iraque, atual Irã, Israel, Líbano, e os descendentes de Jafé habitaram o sul da Europa, Romênia, Albânia, parte da Turquia, que está aqui à nossa esquerda, tá bom? Formando os povos jafeitas, semitas e cananitas. Vamos lá. Então, Abraão sai da sua terra, lá de Ur, sobe com seu pai lá para Harã, morre Harã e morre também Terá, e eles descem agora Abraão desce agora para Canaã. Desce ele com sua esposa Sarai, com seus servos, empregados, com seu gado e também com seu sobrinho Ló, a tiracolo. Pois Abraão era da idade de 75 anos. Sua esposa Sarai na época, tinha cerca de 65 e era estéril. Eles não tinham filhos. Então, provavelmente, Ló fosse ficar como herdeiro de toda a fortuna e riqueza de Abraão, que ele havia conseguido, e também a riqueza do seu pai Terá. Muito bem. Quando chega em Canaã, o que Abraão faz? Primeira coisa, ele começa a fazer sacrifícios nas cidades onde ele vai passando. Ele passa pela cidade de Siquém, depois por Betel, e finalmente na cidade de Hebrom. E nessas 3 cidades, toda vez que ele chega na cidade, ele constrói um altar para Deus. O que é a implicância disso? Não tem nada de anormal, diferente. Tem sim. Para as culturas da época, quando você construía um altar, você estava expondo sua vida religiosa, sua vida social. Implicava, tinha pesares, tinha ponderações acerca disso. Por quê? Ele estava numa terra estranha, estava mostrando os seus costumes, os seus hábitos para um povo que era estranho a ele.
Então ele chega no meio de uma nação, que depois nós vamos ver, que era altamente idólatra, e agora ele pega um punhado de pedra, acende fogo naquele punhado de pedra, faz uma fogueira sobre ele, pega um animal, corta e queima como sacrifício aquele animal. Até aí tudo bem que era um ato comum para aquela época. Mas quando os vizinhos começam a olhar, falam, puxa, não tem uma estátua próxima, não tem um ídolo de madeira próximo, não tem um arvoredo próximo, não tem um bosque próximo, o que esse camarada está fazendo? Quem que ele está cultuando? Então agora, eles põem a sua fé no chamado Deus Altíssimo, o Criador dos céus e terra, em hebraico também chamado de El Elyon, nesse período. Então Abraão deixa clara e pública a sua fé e os seus costumes. Ele, sendo estrangeiro e peregrino, se expõe de forma aberta para aqueles que estavam próximos do seu acampamento. Tá ok? Muito bem. Então, Gênesis capítulo 12, ele começa a peregrinar. Depois disso, pela região, há uma fome na terra, naquele período, ou seja, as plantações não prosperam, o gado começa a passar fome, começa até a morrer, e Abraão com sua esposa Sarai vão para a terra do Egito. Então eles estão aqui em Hebrom e descem para o Egito. Chegando lá no Egito, pode falar. Muito bem. Vamos já explicar para apontar. Esses sacrifícios da antiguidade, eles remetem ao primeiro sacrifício que ocorreu quando Adão e Eva pecaram, que nós falamos na primeira aula. Deus matou o animal para cobrir Adão e Eva. Os sacrifícios da antiguidade, que eram costume, depois foram ratificados, foram chancelados, foram autorizados por Deus, lá em Êxodo 19, com a aliança de Deus com a nação de Israel através de Moisés, eles apontavam para um sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. Então, quando eles faziam sacrifícios, era em agradecimento ou pedindo perdão para Deus, ou na época antes de Abraão, pedindo perdão para os seus deuses, pelos seus pecados, pelas suas falhas. Vamos concluir já. Pelas suas falhas, ou em agradecimento. Com a lei mosaica, a partir do capítulo 19, com a lei de Deus através de Moisés para a nação de Israel, também tinham os sacrifícios que agora eram normatizados, eram legalizados, tinha a lei como deveria ser feito, como não podia, quem ia comer da carne, quem não ia comer daquele sacrifício, ou se era só carne, se podia ser cereal também. Mas todos eles apontavam para o sacrifício perfeito, o qual Jesus o realizou na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Na época de Moisés, o sacrifício por perdão dos pecados fazia apenas a cobertura. É como se pegasse o tapete e varresse toda a sujeira para baixo. O sacrifício de Jesus, ele aponta para a remoção de pecados. O autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, fala que o sacrifício de Jesus removeu, apagou os pecados, ou seja, Deus não se lembra mais. No Antigo Testamento, com a lei mosaica e com os ritos na época de Abraão, o sacrifício apenas cobria, colocava uma capa, mas a conta continuava no negativo, continuava no vermelho. Sim. Sim, e é matéria da próxima aula, a gente fala. Vamos lá? Então agora eles vêm para cá, para a terra do Egito, e habitam durante o tempo enquanto havia fome na região de Canaã. Lá no Egito, Faraó, que é um título que significa casa grande, né? Faraó é um título para os reis, para os líderes do Egito. Então, Faraó não era um nome, Faraó era um título, que queria dizer casa grande, palácio. Ok? Então, o Faraó, o rei do Egito, ele acha a esposa de Abraão muito bonita, apesar de 65 anos de idade, né? Muito bela, e se engraça por ela, e Abraão comete o primeiro pecado dele, que é registrado na Bíblia. Ele mente, ele conta a verdade de forma parcial. Ele fala para o rei do Egito e fala, olha, essa moça aqui é minha irmã, porque a Sarai era meia-irmã de Abraão. Então, Abraão teme
o rei do Egito, não confia em Deus, que Deus poderia livrá-lo, guardá-lo, pois se ele falasse essa aqui é minha mulher, o faraó, o rei do Egito, podia matar ele para ficar com a esposa. De Abraão tem medo, entrega ela, vai para a corte, lá do faraó, para a casa do faraó, para o palácio, e de repente o faraó descobre que ela é esposa de Abraão, e expulsa os dois, e eles voltam a habitar aqui na terra do Neguebe, no sul de Israel. Certo? Durante esse período, no capítulo 13 e no capítulo 14, Ló, sobrinho de Abraão, havia prosperado, e os seus servos, os seus empregados, estavam brigando com os empregados do seu tio Abrão. Então há esse desentendimento entre eles, há essa briga entre os servos, os empregados, né? E Abraão fala para Ló, olha, está vendo esse desentendimento? A melhor coisa que podemos fazer é nos separar, para que não haja mais briga. Os nossos rebanhos são muito grandes, estamos muito prósperos. Então, Abraão sugere para Ló, e ainda fala para Ló escolher para que lado ele gostaria de ir. Então, Ló vê uma região muito próspera aqui, uma campina, desse lado aqui do atual Mar Morto, que era a campina das cidades de Sodoma e Gomorra, que na verdade era um circuito de 5 cidades bem prósperas, mas as principais eram essas. As outras 3 eram Admá, Zeboim e Bela, que não é a Bela Adormecida, nem do crepúsculo. Zoar, depois recebeu esse nome. Então Ló vê aquela terra próspera e, em vez de deixar seu tio Abraão ir para lá, vê aqueles campos férteis, né, aquelas campinas férteis, com a grama tudo verdinha, e fala, não, eu quero ir para lá, para Sodoma e Gomorra. E muito bem, eles se separam, e Abraão fica aqui desse lado do Rio Jordão, do lado do Neguebe, uma região desértica. Deus prospera Abraão, e durante esse período ocorre o seguinte, aqui na região da Caldeia, que depois se chamou Babilônia, né, no sul do Iraque, havia 4 cidades que formavam a Caldeia, né? Era uma confederação, uma liga dessas cidades-estados, e elas cobravam tributo dessas 5 cidades aqui. Essas 5 cidades, Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, decidem se revoltar, falando, não vamos pagar mais imposto para ninguém. Então, os 4 reis daqui vêm e atacam essa região. Quando eles atacam essa região, quem estava lá? Ló, sobrinho de Abraão. Então, daí, Abraão reúne 318 homens habilidosos dos seus servos, seus empregados, dos escravos, dos nascidos em casa, e vão e libertam a cidade de Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim e Bela, daqueles 4 reis que haviam atacado. Certo? Após ele libertar a cidade, o rei de Sodoma e Gomorra, ele fala o seguinte, olha, eu quero dar um tributo para você, eu quero dar uma oferta para agradecer por você ter me libertado, né, ter libertado nossa cidade, salvado nossos familiares, nosso povo, nosso gado. E Abraão fala, não seja acrescentado para Abraão nada que venha de Sodoma e Gomorra. Ele não aceita aquela oferta, pois ele já sabia da fama que cercava a cidade. Que eles faziam o quê? Oprimiam os pobres, não ajudavam os necessitados, não ajudavam os órfãos, colocavam tributos pesados, como você lê no texto de Ezequiel, capítulo 16. E depois, como nós vamos ver para frente, no próprio capítulo 19, eles também praticavam a perversão sexual. Quando chegava um estrangeiro na cidade, eles queriam estuprar os homens, para humilhar aqueles estrangeiros, aqueles visitantes. Tá, ok? Então, toda essa maldade já era conhecida por Abraão. E ele não aceita nenhuma oferta por ter ajudado a libertar aquela cidade, aquela região. No caminho de volta, quando Abraão está lá, saindo da batalha de Sodoma e Gomorra, ele vai voltar para sua cidade, lá para o Neguebe. Mas aqui, numa cidade chamada Salém, vou pôr aqui para vocês verem, ele vai encontrar um personagem bem diferentão. Vai encontrar
o rei e sacerdote da cidade, que se chamava Melquisedeque. Tá ok? Melquisedeque, ele era rei e sacerdote da cidade. Exercia atividade de liderança política e militar e religiosa da cidade. O seu nome também nos revela uma curiosidade. Ele tinha um nome também da mesma origem de Abraão, de origem semítica, da raiz do hebraico. O que queria dizer? Mel, que refere-se à palavra, depois, mais para frente, chamada Meleque, que quer dizer rei, e Zedeque, a palavra hebraica Tzedek, que quer dizer justiça. Então, Melquisedeque significava rei de justiça, e ele governava na cidade de Salém. Salém é a raiz de uma palavra, depois do hebraico, palavra chamada Shalom. Vocês já ouviram falar, né? Que quer dizer o quê? Paz, que é a raiz do nome de Salomão, Shalomon. Então, o rei de justiça governava sobre a cidade de paz. E essa Salém é onde depois se tornaria Jerusalém nos dias de Davi. Tá ok? E é onde é hoje em dia a cidade moderna de Jerusalém. Então Abraão encontra no caminho de volta para sua casa, na cidade de Salém, esse rei sacerdote chamado Melquisedeque. E ele era sacerdote de qual Deus, de qual divindade? Do Deus, apaguei aqui, né? Do Deus Altíssimo, do El Elyon, o mesmo Deus que Abraão estava servindo. E Abraão, nesse caminho de volta, grato a Deus pela vitória concedida, ele oferece dízimos e ofertas para Deus. Tá ok? Ele entrega nas mãos de Melquisedeque e ele oferece aqueles dízimos e ofertas para Deus, para o Deus Altíssimo. Depois disso, no capítulo 15, quando Abraão já é estabelecido de novo lá na região do Neguebe, Deus faz uma vez, reafirma a aliança com ele. A aliança de qual ele possuiria aquela terra que ele estava peregrinando e que daria um filho para ele. E esse filho teria descendências. Reafirma a aliança. E o detalhe interessante desse capítulo 15, dessa passagem, é que Deus fala para Abraão fazer um sacrifício, pega os animais, corta os animais do corpo dos animais no meio, e Abraão fica a tarde toda lá enxotando mosquito, águia, qualquer bicho que viesse comer o corpo daqueles animais. Abraão, já com mais de 75 anos de idade, cansado, começa a vir o final da tarde, ele acaba adormecendo. Enquanto ele adormece, a Bíblia diz, vem densas trevas, e Abraão tem um sonho. Naquele sonho, Deus fala com Abraão e fala, olha, eu vou dar um filho para você, estou reafirmando minha aliança, seus descendentes vão ser numerosos, porém eles vão descer para uma terra do Egito e vão ser escravos durante 400 anos. Então Deus já dava um sinal, já avisava para Abraão como correria a história dos seus descendentes. Abraão acorda e volta à vida que segue, né? Vou apagar aqui para vocês, e vamos lá. Capítulo 16 e 17. Oi. Justiça. Foi oferta de gratidão. Abraão ofereceu os sacrifícios, né, e os dízimos e oferta, sacrifício de dízimo e oferta por gratidão a Deus por ter prosperado ele desde a viagem lá de Harã e sobre a vitória também contra os 4 reis da Caldeia. Capítulo 16 e capítulo 17. Com base naquela promessa que Deus fez para Abraão, reafirmou a promessa do filho, Sarai, a esposa de Abraão, que depois se tornou Sara, né? Teve o nome mudado para Sara, tem uma brilhante ideia. No período que eles estiveram no Egito, eles conseguiram
trouxeram para si uma serva, né, uma escrava egípcia chamada Agar. E Sarai tem uma brilhante ideia. Conforme as leis da região que eles viveram durante muito tempo, lá na Caldeia, havia chamada as leis de Nuzi, que depois foram compiladas por um camarada que você já estudou em história, né? Chamado Hammurabi, que ele compilou, ele juntou todas essas leis de Nuzi num grande rolo e acrescentou as suas leis do período que ele governava. Então, conforme as leis do mundo que eles viveram durante aquele tempo, né, da região que eles viveram, Sarai tem uma brilhante ideia. Fala para Abraão, olha, como eu sou estéril, já sou velha, ou seja, não menstruo mais, não tenho óvulos e nunca pude ter filhos, vai, deite-se, tenha relação sexual com sua serva Agar, e no momento que for nascer essa criança, se eu tomar ela no colo, conforme a lei que a gente viveu durante muito tempo, ela vai ser considerada minha filha, ou meu filho, e seu filho também. Abraão gostou da ideia e teve relação com Agar. Disso vai nascer Ismael. Tá ok? Mais para frente, ele vai ser um dos antepassados, dos ascendentes que vão formar os atuais povos árabes. Que não preciso falar, que são grandes inimigos da nação de Israel moderna. Tudo bem até aí? Então nasce Ismael, de Abraão com Agar, e Sara começa a criar, eles começam a criar como filho dos dois. Lá no capítulo 17, Deus vendo a besteira que os dois fizeram, ele vai lá e reafirma de novo a promessa para Abraão. Fala, Abraão, o negócio é o seguinte, eu prometi um filho para você, mas é com você e Sara. E agora, para você entender realmente o que é isso, eu vou fazer uma mudança física que vai refletir, reafirmar essa aliança. Na verdade, duas. A primeira foi do nome. A partir de agora, Abrão não se chamava mais Abrão, mas sim Abraão. O primeiro nome, Abrão, significa pai exaltado. Ou seja, um pai, um líder honrado, né? Agora, Abraão quer dizer pai de multidões, pai de nações. Ou seja, alguém que tem muitos filhos. Apontando lá para a promessa de Gênesis 12. E Sarai chama-se agora Sara, que significa princesa. Ou seja, ela é a principal, é dela que sairiam essas nações que Abraão teria. Não de Agar nem de outra mulher, mas sim de Sara. Esse H veio de brinde aqui, né? Veio do inglês. Sai daí, H. Muito bem. E a outra sinal visível é a aliança, no caso dos homens da casa de Abraão. Circuncisão. Tá, ok? Sinal da aliança. O que acontecia? Todo homem que nascesse da casa de Abraão, inclusive os que já estavam vivos e adultos, eles teriam cortada aquela pele que cobre a cabeça do pênis do homem. Tá, ok? O que hoje em dia o procedimento, a ciência moderna chama de fimose, aquela pelinha vai para fora, quando ela cresce muito, chama-se fimose, né? Então, aquela pelinha seria cortada. Na época, seria cortada quando ele nascesse ao 8º dia, com facas feitas de pedra, faca de pederneira, simbolizando a aliança de Deus com a família de Abraão. Tá, ok? Gênesis 18, 19. Agora Abraão tem 99 anos aproximadamente, e sua esposa Sara tem cerca de 89. Deus aparece para Abraão na forma humana, com 3
visitantes lá nas tendas de Abraão, no acampamento de Abraão, lá na região do Neguebe. E visitando Abraão, a primeira coisa que eles falam, aqueles 3 visitantes celestiais, aliás, quando Abraão já vê eles chegando de longe, seus empregados falam que estavam vindo estrangeiros, vindo visitar, ele sai correndo, os recebe, coloca alimento, lava os seus pés e demonstra toda a hospitalidade possível que ele poderia dar, mostrando já uma mudança no seu coração, mostrando já o seu coração solícito, pronto para fazer o bem. E quando ele recebe aqueles visitantes, a primeira coisa que eles falam é acerca da promessa para Abraão. Falaram: olha, Abraão, daqui 1 ano nós vamos visitar você de novo e você vai ter um filho. Sara, sua esposa, estava escutando atrás das cortinas da tenda e ela dá risada. Quando ela sai para o lado de fora, aqueles visitantes falam: olha, você riu, você não acreditou. Por isso, quando o menino nascer, você vai pôr o nome dele de Isaque, que quer dizer riso. Tá ok? E daí, daqueles 3 visitantes, 2 vão embora e partem em direção à cidade de Sodoma e Gomorra. E aquele visitante fala para Abraão, fala: olha, eu ouvi todas as orações e súplicas que têm subido aqui para o meu ouvido contra essas cidades, toda a maldade que eles têm feito, por isso eu vou descer e vou destruí-las. E Abraão, sabendo que seu sobrinho Ló e sua família moram lá, ele intercede falando: olha, se houver 50 justos na cidade, você pode poupar? Deus fala: não vou. Vou. Se houver 50, vou poupar. Daí Abraão, ele abaixa a régua um pouco, né? Abaixa a medida. Fala: se houver 40, você poupa? Eu poupo, perdoa a cidade. Se houver 30, e vai negociando até quando chega nos 10, e Abraão para de negociar, porque Deus fala: já está pronto o final, e porque não havia justos na cidade. Então Deus apenas salva Ló e seus familiares durante aquela destruição. No capítulo 19, se desenrola a destruição em si. Os 2 seres celestiais, os 2 visitantes, chegam na cidade de Sodoma e Gomorra, naquela região, entram na casa de Ló, falam com Ló, explicam tudo aquilo que vai ocorrer, que Deus vai destruir a região, vai destruir a cidade. Os genros de Ló, que iriam casar-se com as 2 filhas dele, dão risada, zombam, não acreditam naquilo, mas Ló com sua família acredita. E de repente, no meio dessa conversa, os moradores da cidade, os líderes, os homens, batem na porta querendo fazer o quê? Que os visitantes saíssem para fora para que eles pudessem abusar, estuprar aqueles 2 homens, os 2 visitantes celestiais. Nisso os anjos, aqueles seres celestiais, abrem a porta, tem um clarão, aqueles invasores ficam cegos e a família de Ló consegue escapar. E eles dão orientação para a família de Ló: olha, vão, fujam. E Ló com sua família pergunta: para onde você vai fugir? Fala: se quiser pode fugir para a cidade de Bela, que é próximo aqui, que depois se chamou Zoar. E fiquem habitando lá, mas não olhem para trás enquanto a destruição vem sobre Sodoma e Gomorra. E naquele momento em diante começa a vir fogo do céu, chuva de pedra e saraiva, fogo, destruindo a cidade, as cidades da região, aquelas belas e produtivas campinas. Nesse momento, você sabe a história, a esposa de Ló olha para trás, ela se torna assim uma estátua de sal, fica petrificada. Ló com suas 2 filhas chegam na cidade de Bela, lá ficam numa caverna enquanto a destruição está ocorrendo sobre Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, e adormecem. Com seus pertences, eles trouxeram bebida, vinho. E as 2 filhas têm uma brilhante ideia, né? Fala: puxa vida, acabou a cidade, acabou nossos futuros maridos, acabou a descendência do nosso pai. Vamos embebedá-lo e um dia você dorme com ele, tem relação sexual com ele, no outro dia eu, para que nós venhamos a engravidar e a descendência do nosso pai não acabe. E elas botaram em prática aquele plano e as 2 engravidaram. Uma deu um filho chamado Amon, e a outra Moabe. Os quais, mais para frente, geraram a nação dos Amonitas e dos Moabitas, os quais foram inimigos do povo de Israel, do povo de Deus. Em Deuteronômio, há uma proibição para que os moabitas entrassem na congregação de Israel. E é interessante que nós vamos ver lá para frente, na época da conquista e do assentamento, vamos voltar a falar sobre isso. Tá ok?
Gênesis capítulo 20, mais uma vez há uma fome na terra, e agora Abraão sai da região de Neguebe e vem aqui para próximo da costa, na cidade de Gerar. Onde lá, mais uma vez, ele pisa na bola, agora contando a meia-verdade, falando, olha, ela é minha irmã. Quando Sara entra na corte, Abimeleque vai para desposá-la, na noite anterior, Abimeleque tem um sonho que Deus fala com ele, fala, olha, essa mulher é casada, despeça-la daqui, senão eu vou trazer maldição para você, suas esposas, suas concubinas não vão ter filhos, seus animais não vão prosperar, e assim de manhã ele expulsa Abraão e Sara, manda eles de volta com riquezas e bens, para de volta para a região do Neguebe. Tá ok? Não tem questionário para a próxima aula. Na próxima aula, quem não trouxe, não fez ainda, traga ou envie pelo e-mail o questionário da página 24. Pode perguntar. Questionário da página 24. Pessoal, página 24 são as questões número 1, 4 e 6. Apenas isso. Quem já fez pode entregar hoje. Quem não fez pode entregar semana que vem, físico ou por e-mail. Deus abençoe vocês. Um ótimo sábado.